Olá, boa noite. Vai ter segundo turno em São Paulo e em entrevista coletiva, Guilherme Boulos do PSOL fala dos próximos debates e cutuca o adversário Ricardo Nunes do MDB, que fala em buscar os eleitores de Pablo Marçal. E o Rede TV News mostra como foi esse primeiro turno da eleição pelo país, as ocorrências, como votou cada região, qual legenda saiu mais forte do pleito, as curiosidades. E você vai ver também. Barranco desaba em Manaus, destrói porto e engole carros e embarcações. Eleição 2024. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que partidos do Centrão vão comandar mais da metade dos municípios do país pelos próximos 4 anos. O PT de Lula e o PL de Bolsonaro também cresceram. A eleição deste ano trouxe um novo cenário político nacional, onde os partidos do Centrão ganharam força. Legendas como PSD, MDB, Progressistas e União Brasil, juntos, elegeram mais de 3 mil prefeitos. Isso corresponde a 54% das cidades do país. O maior aumento foi do PSD. MDB e PP subiram 8%. O União Brasil disputou a primeira eleição municipal. O partido foi criado em 2021 pela junção do Democratas e do PSL. Considerando o resultado desses dois partidos nas eleições de 2020, houve aumento de 4%. O MDB dominou principalmente em Alagoas, onde venceu em 65 das 102 prefeituras do estado. Já o PSD de Gilberto Kassab elegeu só no primeiro turno 878 prefeitos em todo o país. Segundo este cientista político, o PSD se tornou o principal partido de estados importantes para a economia brasileira, como São Paulo e Minas Gerais. O centro político sai fortalecido porque tem uma estrutura muito maior em termos financeiros e partidários. E também foram as legendas que, nos últimos anos, concentraram mais o destino das emendas parlamentares. As emendas PIX, aquelas de transferência direta para os municípios. E isso é voto na veia. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro elaborou um plano ambicioso: eleger pelo menos 1.000 prefeitos em 2024. No primeiro turno, conseguiu a vitória em 510 cidades, a maior parte em São Paulo e Santa Catarina. Apesar de ficar longe da meta, cresceu 49% em número de prefeitos e se tornou o 5º partido com mais representação nos municípios. O Partido dos Trabalhadores do presidente Lula reverteu a queda expressiva que vinha sofrendo nos últimos anos e fechou o primeiro turno com 252 prefeituras, um aumento de 39% se comparado a 2020, quando ganhou em 180 cidades. Um crescimento significativo não só do PT, mas também em relação que já estava num patamar baixo em 2020, a gente tem que comparar com 2020, não com o que tinha 10, 15 anos atrás. E um crescimento importante do conjunto dos partidos que apoiam o presidente Lula. Já o PSDB vive o seu pior momento. A legenda elegeu prefeitos em apenas 276 cidades, bem abaixo do pleito de 2016, quando dominou o primeiro turno em 790 prefeituras, sendo 240 só em São Paulo. Neste ano, venceu em apenas 21 cidades paulistas e a principal aposta, o apresentador José Luiz da Atena, teve menos de 2% dos votos na capital. Suas principais lideranças brigaram entre si e muitas foram arroladas em escândalos de corrupção. Em grandes estados como Minas Gerais, Goiás e Paraná, inclusive São Paulo, que era o berço dos tucanos. O primeiro turno das eleições deste ano teve um pequeno aumento no número de candidatos negros eleitos. Ao todo, 34% se autodeclararam negros. Em 2020, eram 32%. Já no caso da candidatura das mulheres, apesar delas representarem 52% dos eleitores, o aumento da representação foi tímido. 724 mulheres foram eleitas prefeitas, 68% a mais que em 2020. Os homens serão 4.746. Eu fico triste de saber que numa sociedade que tem 52%, pouco mais de 52% do eleitorado e da população brasileira, que nós sejamos tão poucas ainda no cenário da participação política, que não é um bônus, é um ônus, mas também uma possibilidade de, pelos olhares das mulheres e dos homens,
ter uma visão plural da vida, da realidade. Depois do primeiro turno mais acirrado da história, São Paulo terá Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, disputando o segundo turno da eleição para a prefeitura da maior cidade do país. O resultado foi apertado. Ricardo Nunes, do MDB, ficou em primeiro, com 29,48% dos votos. Um pouco atrás ficou Guilherme Boulos, do PSOL, com 29,07%. E com menos de 1 ponto percentual de diferença em relação ao segundo colocado, vem Pablo Marçal, do PRTB, que ficou de fora do segundo turno. Essa foi a disputa eleitoral mais acirrada na cidade de São Paulo desde a redemocratização. Cenário que deve impactar inclusive nas campanhas para o segundo turno, que acontecerá dia 27 de outubro. Primeira vez que a gente vê que 3 candidatos estão disputando ali voto a voto, né? E uma possibilidade de qualquer um deles ficar fora, né? A distribuição dos votos por região também mostra equilíbrio. O prefeito Ricardo Nunes teve mais votos principalmente em colégios eleitorais da Zona Sul e foi superior em parte das regiões Central e Norte. Também Guilherme Boulos teve mais votos na Zona Sudoeste, Central e Extremo Leste. Pablo Marçal foi superior na Zona Leste e em parte da Zona Norte. O número de abstenções também chamou a atenção. Mais de 2,5 milhões de pessoas não foram votar. Após o resultado, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes se pronunciaram. Eu quero agradecer aos mais de 1.700.000 paulistanos que votaram pela mudança, que votaram no 50 no dia de hoje. Eu confio muito na decisão do povo de São Paulo. Eu confio muito que o povo de São Paulo vai optar pela mudança. E essa mudança, que hoje foi majoritária nas urnas, está representada no segundo turno por mim e pela Marta Suplicy. É isso que vai estar em jogo. Quero fazer um agradecimento especial ao governador Tarcísio de Freitas. Então, a nossa estratégia é continuar falando a verdade, sem ataques, falando exatamente aquilo que interessa para a população, que é sobre o seu futuro, o futuro da sua cidade, o futuro da cidade de São Paulo. Muita sola de sapato, conversar com todo mundo, poder se reunir com as entidades, com as associações, visitar as pessoas, andar cada canto dessa cidade e levar a nossa mensagem. Tabata Amaral, do PSB, que ficou em 4º lugar, declarou apoio a Guilherme Boulos. Então, antes mesmo de falar com qualquer pessoa, porque eu fiz questão de vir aqui dar essa declaração sem falar com nenhum dos candidatos. Eu queria dizer a vocês que no segundo turno eu votarei em Guilherme Boulos. Já o candidato Pablo Marçal disse indiretamente que deverá apoiar Nunes no segundo turno. Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. José Luiz da Atena, que ficou em 5º lugar, afirmou que não apoiará nenhum dos 2 candidatos. Mas o partido dele, o PSDB, declarou apoio a Ricardo Nunes. Não vou apoiar ninguém, mesmo que com a quantidade de votos que eu tenho, não sei se faria muita diferença. O apoio dos derrotados ele é sempre muito importante. Né? No caso da Tabata, tem elementos diferentes do de Marçal, porque Tabata está num partido que é um partido importante, né? Um partido que tem uma proximidade já com o PT, PSOL historicamente, e os dois vão trazer, né, as influências dos padrinhos, a gente chama dos apoiadores, ou os padrinhos políticos, né? Então o Boulos vai se ancorar muito mais na figura do Lula, e o Nunes no Tarcísio. Hora de conversar com o nosso Kennedy Alencar, que está aqui ao vivo, em cores, conosco durante toda a semana para comentar a eleição. Vamos apontar para frente, Kennedy. Depois dessa disputa acirrada no primeiro turno, quais serão as estratégias de Nunes e Boulos nessa segunda rodada? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. O Amanda da Atena se revelou meio um piadista nessa eleição, né? A gente riu aqui. No dia do debate, ele foi para o jornalista e disse assim, bu.
para assustar os jornalistas, brincou. Mas vamos falar de coisa séria, que é quem passou. Mas isso é um molho da eleição. É importante ter algum grau de humor. É importante falar disso também. O segundo turno. Ricardo Nunes é uma continuidade com segurança, ancorado na figura do Tarcísio, como a gente ouviu há pouco a cientista política analisando, né? Mais até do que a do Bolsonaro. O Bolsonaro vai querer entrar para tentar se associar a uma eventual vitória do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é favorito. Ele é candidato a herdar a maior parcela de votos do Pablo Marçal. A gente sabe que isso não é automático, mas as pesquisas nas simulações de segundo turno já mostravam uma vantagem dele em relação ao Boulos, na casa de 15, 12 pontos percentuais. Vamos ver as simulações que vão sair agora para entender melhor as chances. E o Ricardo Nunes um pouco na retranca. Ele, por exemplo, Amanda, já está diminuindo o número de debates. Há 12 pedidos de debates para serem feitos em 20 dias de campanha, Augusto. É muita coisa. Então, a campanha dele se reuniu hoje, definiu que vai aceitar convites para 3 debates e quer que os veículos de comunicação façam um pulo. Então, ele vai jogar um pouco mais na retranca. O Boulos vai ter que ser mais agressivo. O mote da mudança faz sentido, sim, para o Boulos. 70% dos paulistanos votaram pela mudança, ou seja, não ficaram com o Ricardo Nunes. Portanto, ele tem que explorar isso e tentar melhorar a votação dele na periferia. Por exemplo, Ricardo Nunes foi muito bem na Zona Sul de São Paulo. O Boulos foi bem nas extremidades leste e oeste, pegou uma faixa do norte. Tem que ter mais campanha de rua, dizem os assessores do Boulos, na Zona Sul de São Paulo. E, claro, tem que disputar também a Zona Leste, onde o Marçal teve uma boa votação, e o Lula tem que entrar mais na campanha. Tem um diagnóstico no PT de que a presença do presidente Lula tem que ser mais firme do que foi, mais constante, né? Mais presente do que foi no primeiro turno. Houve uma caminhada ali na reta final. E eu acho que vai ser uma eleição num tom mais duro. Eu e a Amanda já analisamos isso ontem num programa quente. Olhando hoje, a gente vê ali, o Ricardo Nunes já sinaliza que pode conversar com o Marçal. Eles brigaram muito no primeiro turno. Será que um encontro entre eles vai ser bom ou negativo? O Boulos sabe que tem uma rejeição maior que a do Ricardo Nunes. E segundo turno é uma espécie de chavão, mas é uma guerra de rejeições. O eleitor vota contra aquele que ele não quer que chegue lá. Portanto, é importante para o Boulos aumentar a rejeição do Ricardo Nunes. É importante para o Ricardo Nunes manter a rejeição do Boulos mais alta. É assim que eu vejo essa primeira movimentação, diria assim, Amanda, de Boulos e Nunes. Queria que você comentasse também o que o resultado do primeiro turno sinaliza para as eleições de 2026, especialmente para o Congresso e para a presidência da República. Augusto, os números estão aí, né? A gente tem um grande campeão, que são as forças do chamado Centrão, né? Os partidos mais conservadores do Congresso. O PSD fez um maior número de prefeituras, você tem o MDB, que se mantém como uma força relevante também, fez bastante prefeitura, o PP e o União Brasil. Essas 4 siglas, elas são o chamado Centrão, aqueles partidos do ai governo, sou a favor. Então, estiveram com o Bolsonaro, estão agora com o governo Lula, né? Tem ministros no governo Lula, os 4 partidos. A extrema-direita não foi tão bem quanto ele imaginou. O PL não chegou aos 1.500 prefeitos que achou que poderia chegar. Ou seja, acreditaram que o Bolsonaro poderia ter um peso maior do que teve, e a gente viu isso aqui na eleição de São Paulo. O PT teve um crescimento de 39%. Quando você fala assim, parece muita coisa. Você crescer 39% parece crescimento acima do crescimento chinês na sua melhor fase. Só que o partido sofreu muito nas eleições de 2016 e 2020, está recuperando. Então, o PT ele precisava fazer mais prefeitos. E perdeu algumas cidades importantes e não vai ter uma presença tão forte. O que isso sinaliza? Claro que o resultado da eleição municipal não é automático para a eleição de 2026, em termos de, por exemplo, eleição presidencial, né? O Lula é o presidente, ganhou em 2022, vai depender de como a economia vai estar, que força que o Lula vai ter para atrair esses partidos que farejam o poder. Agora, uma coisa é certa, com o dinheiro das emendas, esses partidos turbinaram as eleições de prefeitos por várias partes do país. E esses prefeitos são fundamentais para formar bancada nas assembleias estaduais, deputados estaduais e deputados federais. Portanto, esses partidos estão muito bem posicionados para continuarem tão fortes quanto são hoje no Congresso, que já é um Congresso conservador, ou ficar ainda mais forte. E, claro, vamos esperar complementar o mapa do segundo turno. É isso. Obrigada, Kennedy, pela sua análise. Boa noite. Boa noite. Alguns grandes municípios de São Paulo definiram as eleições no primeiro turno.
Em Osasco, Gerson Pessoa, do Podemos, foi eleito com mais de 75% dos votos. Emídio de Souza, do PT, que foi prefeito da cidade entre 2005 e 2012, ficou em segundo lugar com 15% dos votos. Em Santana de Parnaíba, Elvis César, do Republicanos, foi eleito com 70% dos votos. Em segundo ficou Silvinho Filho, do PSD, com 24%. No ABC Paulista, Santo André decidiu reeleger o prefeito Gilvan, do PSDB, que ficou com mais de 60% dos votos. Bete Sirac, do PT, e Luiz Zacarias, do PL, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Em São Caetano do Sul, Tite Campanella, do PL, foi eleito com 59% dos votos. Fábio Palácio, do Podemos, ficou em segundo lugar, com 27%. No interior do estado, em Campinas, o prefeito Dário Saad, do Republicanos, foi reeleito com 66% dos votos. Pedro Tourinho, do PT, ficou em segundo lugar com 23%. Araraquara elegeu Doutor Lapena, do PL, com 49% dos votos. Eliana Onaim, do PT, foi a segunda colocada com 45%. Em Presidente Prudente, Tupã, do Republicanos, foi eleito com 52% dos votos. Será o terceiro mandato dele à frente da cidade. Paulo Lima, do PSB, ficou em segundo lugar com 37% dos votos. Em Ilhabela, no litoral paulista, o prefeito Toninho Colucci, do PL, foi reeleito com pouco mais de 50% dos votos e governará a cidade pela quarta vez. Manuel Marcos, do PSD, ficou em segundo com 36%. Em São Sebastião, também no litoral, Reinaldinho, do Republicanos, foi eleito com 56% dos votos, ficando à frente do professor Gleivson, do PP, que teve 40%. Algumas cidades terão segundo turno. É o caso de Santos, no litoral sul. O atual prefeito, Rogério Santos, do Republicanos, e Rosana Vale, do PL, acabaram quase empatados. Rogério teve 43% e Rosana 42%. Thelma de Souza, do PT, foi a terceira mais votada, com 13%. No Guarujá, Farid Madi, do Podemos, ficou com 42% dos votos e irá para o segundo turno com Rafael Vitiello, do PP, que teve 25%. Nicolassi, do PL, ficou em terceiro com 11%. Já na Grande São Paulo, em Guarulhos, Lucas Sanches, do PL, teve 33% dos votos e irá para o segundo turno com Eloy Pietá, do Solidariedade, que conquistou 29% dos votos. Jorge Wilson Xerife Consumidor, do Republicanos, ficou em terceiro com 20%. Em São Bernardo do Campo, no ABC, a eleição foi apertada. Marcelo Lima, do Podemos, e Alex Manente, do Cidadania, disputaram o segundo turno. Eles tiveram, respectivamente, 28% e 26% dos votos. Luiz Fernando, do PT, ficou em terceiro com 23%. Cenário apertado também em Diadema, que terá um segundo turno disputado entre Taka Yamauchi, do MDB, que teve 47% dos votos, e Felipe, do PT, que teve 45%. Em Barueri, Beto Piteri, do Republicanos, teve 48% dos votos e quase venceu no primeiro turno. Gil Arantes, do União Brasil, teve 39%. E em Ribeirão Preto, Ricardo Silva, do PSD, teve 48% dos votos. Marco Aurélio, do Novo, ficou em segundo com 24%. Roque, do PT, ficou em terceiro lugar com 15%. No Nordeste do Brasil, Salvador, Maceió e Teresina são capitais que já elegeram prefeito para os próximos 4 anos. Em Salvador, o candidato Bruno Reis, do União Brasil, venceu a disputa para a prefeitura com 78,67% dos votos válidos e conquistou a reeleição com ampla margem de votos. Kleber Rosa, do PSOL, ficou em segundo lugar e Geraldo Júnior, do MDB, ficou logo atrás. Emília Correia, do PL, e Luiz Roberto, do PDT, vão disputar o segundo turno para prefeito em Aracaju. Emília Correia conquistou 41,62% dos votos válidos e Luiz Roberto 23,86%. Já em Maceió, JHC do PL foi eleito prefeito para os próximos 4 anos. Ele conseguiu 83,25% dos votos válidos. Rafael Brito, do MDB, fechou com 12,74% e Lenilda Luna, do UP, ficou com 2,05%. O atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, vai disputar o segundo turno com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do PL. Cícero conquistou 49,16% e Queiroga teve 21,77%. O candidato Silvio Mendes, do União Brasil, venceu a disputa para a prefeitura de Teresina, com 52,19% dos votos válidos.
Fábio Novo, do PT, ficou em segundo lugar com 43,26%. Este será o terceiro mandato de Silvio Mendes na capital do Piauí. Ele já foi prefeito anteriormente entre 2004 e 2010. Em Natal, a disputa do segundo turno será entre Paulinho Freire, do União Brasil, e Natália Bonavides, do PT. Freire conquistou 44,08% dos votos válidos e Natália recebeu 28,45%. Eduardo Braide foi reeleito prefeito de São Luís. Ele recebeu 70,12% dos votos válidos. Duarte Júnior, do PSB, foi o segundo colocado, com 22,56%. Recife elegeu um prefeito com o número mais expressivo da história da capital pernambucana. João Campos foi reeleito com pouco mais de 78% dos votos. Emocionado, João agradeceu ao povo do Recife pela maior votação da história da cidade. Não é uma tarefa simples chegar no dia de hoje, passar um filme na cabeça daquela eleição onde aos 27 anos eu fui eleito prefeito dessa cidade, poder ter trabalhado todos os dias com muita dedicação e ver o reconhecimento da nossa gente. Mais de 929 mil eleitores foram às urnas para decidir quem seria o prefeito e os próximos vereadores do Recife. João Campos, do PSB, atual gestor, foi reeleito e bateu um recorde na história da cidade. É a primeira vez que um prefeito é eleito com mais de 700 mil votos. O prefeito reeleito se lembrou do pai, ex-governador de Pernambuco, que foi candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Penso nele todos os dias da minha vida. E a maior homenagem que eu posso fazer é seguir trabalhando. João Campos tem 30 anos, é engenheiro civil e começou a carreira política em 2014. Em 2018, foi eleito deputado federal por Pernambuco, sendo o mais votado do estado. Em Pernambuco, as eleições aconteceram em 184 municípios. O Tribunal Regional Eleitoral registrou poucas filas nas sessões. A totalização da votação foi concluída 3h30 após o início do pleito. No balanço das eleições divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 298 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas. O número representa 1,24% do total de 23.979 urnas utilizadas em todo o estado. 587 bandeiras de candidatos que deveriam ter sido retiradas até às 10 horas da noite do sábado foram recolhidas. Em Petrolina, no Sertão, uma ação conjunta entre Ministério Público e Polícia Federal prendeu 2 homens suspeitos de comprar voto em troca de combustíveis. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife informou que ontem foram recolhidas 9 toneladas de panfletos, folhetos e santinhos espalhados pelas ruas, além de 71 toneladas de bases de bandeiras. A ação se estenderá ao longo de toda a semana. No Rio Grande do Sul, os 5 maiores colégios eleitorais do estado vão ter segundo turno. Eleitores de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria vão voltar às urnas no próximo dia 27 de outubro. Com 49,72% dos votos, Sebastião Melo enfrenta Maria do Rosário no segundo turno pela Prefeitura da capital. A candidata do PT ficou à frente de Juliana Brizola, com 26,28% dos votos. Em contrapartida às abstenções, 751 mil pessoas votaram. Uma grande vitória no primeiro turno, espetacular. 49,72%, quase passando da casa do 50%. Muito obrigado, Porto Alegre, as famílias porto-alegrenses compreenderam nosso governo, os avanços que a cidade teve, o desafio que estamos apresentando no futuro. E a partir de amanhã é segundo turno e rumo à vitória, se Deus quiser, tá? As questões são as mesmas, mas no segundo turno, com tempo igual de televisão e os debates, eu vou apresentar soluções práticas para problemas que a cidade vive. Muito, muito, muito obrigado. Porto Alegre foi a capital com o maior número de abstenções do país. Por aqui, mais de 345 mil pessoas deixaram de comparecer às urnas.
Além da capital, eleitores de outras 4 cidades gaúchas também vão precisar retornar às urnas no próximo dia 27. Em Canoas, Ayrton Souza, do Partido Liberal, e Jairo Jorge, do PSD, disputam o segundo turno. Na Serra, Scalco e Adiló brigam pela preferência do eleitor. No sul do estado, Marrone, do Partido dos Trabalhadores, enfrenta Marciano Peronde, do PL, pela Prefeitura de Pelotas. Enquanto em Santa Maria, a corrida pelo Executivo Municipal segue entre Valdeci Oliveira e Rodrigo Décimo, do PT e PSDB, respectivamente. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o primeiro turno das eleições municipais foi considerado tranquilo. Nós estamos diante de um Estado altamente politizado. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. E o mesmo eu espero com relação ao segundo turno nessas 5 cidades. Ainda no sul do país, a capital paranaense vai ter segundo turno. Em Santa Catarina, Florianópolis definiu a eleição no primeiro turno. Em Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, obteve 33,51% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com Cristina Grêmel, do PMB, que alcançou 31,17% dos votos. No final de agosto, Grêmel aparecia em 5º lugar nas pesquisas. Em Florianópolis, Santa Catarina, Topázio, do PSD, foi eleito no primeiro turno, com 58,49% dos votos, bem à frente do candidato Marquito, do PSOL, que ficou em segundo lugar, com 22,23%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, venceu no primeiro turno. Quando assumir em janeiro, ele se tornará o prefeito há mais tempo no cargo na capital fluminense. Eduardo Paes teve mais de 1.800.000 votos, cerca de 60% dos votos válidos, e venceu em todas as 39 zonas eleitorais do Rio de Janeiro. Paes acompanhou a apuração em casa. Ao ser reeleito, comemorou. E agradeceu à população e à aliança com outros partidos. Eu acho que chegou a hora da gente parar com essa polarização, com essa dualidade, sempre uma briga do um contra o outro, como se nós fôssemos inimigos. Nós não somos. Aqui tem um grupo de pessoas que pensa diferente, né, mas que mostrou que dá para se juntar, dá para se unir, independente das nossas visões de mundo. Porque cuidar de uma cidade, cuidar de um país, cuidar de um estado, tem muito a ver com a gente atender de maneira mais adequada o povo que mais precisa. O prefeito reeleito falou sobre as prioridades de governo para o novo mandato. Nós vamos fazer com as linhas de ônibus regulares aquilo que a gente fez com o BRT. Vai ter mais clínica da família funcionando melhor, com mais médico, com melhor medicamento. Vai ter ginásio educacional tecnológico em 500 escolas dessa cidade, vão ter 70% das nossas crianças estudando em tempo integral, né? Vamos continuar gerando emprego, riqueza para a nossa cidade. O Rio tem que olhar para frente. O Rio é um lugar muito especial, a gente tem que crescer com essa cidade. Eduardo Paes é o primeiro político a vencer 4 eleições para a Prefeitura do Rio. Ao assumir em janeiro, será o prefeito a ficar mais tempo no comando da cidade. Paes tem 54 anos e é formado em Direito. Foi vereador do Rio, eleito 2 vezes deputado federal. Em 2007, se licenciou para assumir a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer do Rio. Em 2009, tomou posse como prefeito pela primeira vez. Em 2012, foi eleito em primeiro turno. E em 2018, disputou o governo do estado, mas perdeu no segundo turno para o Wilson Witzel. Hoje, nas redes sociais, Paes publicou um vídeo com o bom humor já conhecido pelos cariocas. Bom dia, segunda-feira, 6h44, tô indo pro serviço. Vocês me botaram mais 4 anos no emprego, cuidando da mais incrível de todas as cidades do Rio de Janeiro. Entre os outros concorrentes na disputa, Alexandre Ramagem, do PL, ficou em segundo lugar, com cerca de 30% dos votos válidos. Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal tentou a candidatura pela primeira vez. Das 51 cadeiras na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quase metade terá renovação. A maioria ainda será ocupada por vereadores da coligação ligada ao prefeito reeleito.
Além de ter sido reeleito no primeiro turno, Eduardo Paes terá amplo apoio na Câmara. Na nova composição, eleita para os próximos 4 anos, dos 51 vereadores, 22 são da coligação do prefeito, que ainda conta com aliados de outros partidos. 16 vereadores são do PSD de Paes, o partido que terá mais representantes no Legislativo a partir do ano que vem. Na oposição, a maior bancada será do PL, que terá 7 cadeiras. É comum o prefeito de uma cidade organizar a nominata, que é a lista de candidaturas, de diferentes partidos, de modo a garantir uma composição da Câmara de Vereadores favorável a ele. É raro uma Câmara de Vereadores oposicionista. Mas Paes conseguiu mais do que isso. Ele conseguiu aumentar muito a representação do seu próprio partido na Câmara, que foi de 3 para 16 vereadores. Os cariocas também decidiram nas urnas pela renovação de quase a metade da Câmara. Dos 51 atuais vereadores, apenas 28 conseguiram a reeleição. Nomes conhecidos na política nacional, como o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, e a ex-senadora Heloísa Helena, da Rede, tentavam a primeira vaga, mas ficaram de fora. Entre os estreantes está Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, morto em março de 2021, aos 4 anos de idade. O principal suspeito do crime é um ex-vereador, Dr. Jairinho, que está preso e aguarda julgamento. Com a defesa da pauta dos direitos das crianças, Leniel foi o 8º do ranking, com mais de 34 mil votos, o equivalente a 1,15% do total. O Paes conseguiu fazer muitos apoiadores seus que não tinham uma trajetória, mediante essa proximidade com o prefeito. Então, me parece mais por esse caminho do que uma eleição de renovação. E me parece também que, mesmo quando é alguém que parece novo, pode ser apenas um membro mais novo de uma família ou de um clã já consolidado na política. Belo Horizonte teve o maior índice de abstenção das últimas 3 eleições, quase 30%. O segundo turno será disputado entre o atual prefeito, Fouad Noman, e o deputado estadual Bruno Engler, do partido de Jair Bolsonaro. O candidato do PL, Bruno Engler, teve uma série de compromissos no primeiro dia da campanha do segundo turno. Deu entrevistas, participou de reuniões e de um evento. No primeiro turno, em Belo Horizonte, Engler ficou em primeiro lugar com mais de 435 mil votos, 34,38%. A gente teve a oportunidade de rodar BH como um todo, se fazer conhecido como um candidato que tem apoios importantes. Bruno Engler, de 27 anos, é deputado estadual. Foi eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 com o maior número de votos de todos os candidatos. Em 2020, concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte, mas não foi eleito. Nesta campanha, começou atrás nas pesquisas e cresceu na reta final. Muita gente animada com a nossa plataforma, muita gente esperançosa com a mudança que a gente vai trazer para Belo Horizonte, e a gente já esperava realmente um resultado positivo, ir ao segundo turno e ir ao segundo turno em primeiro lugar. O adversário no segundo turno é o prefeito da capital mineira, Fouad Noman, do PSD, que não teve compromissos públicos hoje. O dia foi de reuniões com a equipe de comunicação e os coordenadores de campanha. Segundo colocado no primeiro turno, ele recebeu mais de 336 mil votos, 26,54%. Estou muito emocionado, muito alegre por estar, nesse momento, comemorando essa passagem nossa para o segundo turno. Foi uma votação expressiva. Fouad, de 77 anos, foi eleito vice-prefeito em 2020 e, com a saída de Alexandre Calil para disputar o governo de Minas em 2022, assumiu o comando da administração municipal. Começou a campanha como desconhecido de grande parte do eleitorado, mas com a propaganda no rádio e na TV, o cenário mudou. Eu acredito que o resultado é fruto do trabalho que nós viemos fazendo, do trabalho que a gente tem feito nesses 2 anos e 5, 6 meses, do trabalho que nós fizemos nessa campanha. Bruno Engler e Fouad Noman agora buscam apoio dos candidatos derrotados, principalmente de Mauro Tramonte, do Republicanos, e Gabriel Azevedo, do MDB, terceiro e quarto colocados no primeiro turno. Juntos, eles tiveram mais de 25% dos votos válidos. Engler tem como principal apoiador o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Fouad vai tentar explorar, provavelmente, essa ligação do Bruno Engler com o Bolsonaro e talvez o Bruno Engler, se for necessário, vai explorar a aproximação de Lula
com a administração, Calil e também Fuad Noman. O primeiro turno em BH teve ainda 4,72% de votos em branco, 5% nulos e abstenção de quase 30%. Na Câmara de Vereadores, a renovação foi a menor dos últimos 12 anos, menos de 44%. Com as redes sociais, com o uso mais intensivo, acredito que isso esteja aproximando melhor e aí dando mais condições para que eles consigam se reeleger. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o candidato Lorenzo Pasolini, do Republicanos, foi reeleito prefeito já no primeiro turno, com 56,22% dos votos válidos, totalizando 105.599 votos. Vamos lá conversar agora com Igor Silveira, saber como fica a previsão do tempo na política. A gente sabe que está quente, mas no restante do país tem frente fria vindo por aí. Que boa notícia, eu gosto de frio, Igor. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, tem sim previsão de chuva e de frente fria chegando por aí, com ela chuva. Olha, em partes do Paraná, em todo Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E ela vem acompanhada de trovoadas e ventania. Aqui na capital paulista, amanhã o tempo ainda vai ser quente e abafado, como a gente observa aqui na próxima tela, a máxima pode chegar na casa dos 34 graus, mas com a chegada da frente fria, a partir de quarta cai para 24, na quinta 22 graus e na sexta 25 de máxima. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado e com os termômetros marcando 33 graus. Belo Horizonte 35 e Vitória, no Espírito Santo, 32 graus amanhã. No interior e no litoral nordestino, o tempo continua quente, seco e sem previsão de chuva. O tempo ele segue instável nessa área aqui mais escura da região norte. A chuva é mais volumosa entre o Acre e também o Amazonas. Agora, gente, olha só essa imagem do Rio São Francisco, depois de quase 5 meses sem chuva, quase seco. A chuvarada começou a dar as caras por lá e aos poucos foi mudando todo o cenário. Olha, essas imagens foram enviadas pelo senhor Félix, um dos nossos telespectadores. Também choveu hoje no Distrito Federal, viu? Essas imagens que a gente vê agora são de hoje à tarde. Olha, 167 dias sem chover por lá. A chuva deu as caras, não foi tão volumosa, mas em algumas regiões os ventos chegaram a 80 km por hora. Só que, olha, o tempo ficou abafado por lá e essa condição continua até o fim da semana. Tomara que continue assim para ajudar nessa questão da estiagem. Falando em temperaturas, as máximas podem chegar amanhã na casa dos 34 graus, amanhã em Manaus. No centro-oeste, os termômetros registram 38 graus de máxima. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Até amanhã, Igor. Obrigado. Fortaleza vai ter segundo turno entre candidatos do PL e do PT. Vamos ver o balanço das eleições na capital do Ceará. No começo da noite, com 100% das urnas apuradas, o painel do TRE indicava o segundo turno em Fortaleza. No fim da contagem dos votos, André Fernandes, do PL, ficou com 40% em um total de 562.305 votos. Em segundo lugar, Evandro Leitão, candidato do PT, terminou com 34%, alcançando 480.174 votos. Juntos somos mais fortes, juntos chegamos. André Fernandes chegou ao segundo turno com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a próxima fase da disputa, o candidato disse que vai tentar o apoio do capitão Wagner do União Brasil, que foi o quarto mais votado com 11% dos votos. O apoio do próprio capitão Wagner, do eleitor do capitão Wagner, mas, obviamente, buscarei conversa com ele. O próprio Girão já declarou seu apoio à nossa candidatura. E tem muitos vereadores ligados ao prefeito Sarto que já ligaram também e que estarão conosco nesse segundo turno. Hoje, o candidato Evandro Leitão, do PT, participou de reuniões com coordenadores da campanha. Ontem, após a contagem dos votos, Evandro enfatizou que vai para o segundo turno com o apoio do presidente Lula, do governador do Ceará, Eumano de Freitas, e do ministro da Educação, Camilo Santana, que governou o estado por 2 vezes. Sem mencionar nomes, o candidato disse que vai procurar aliados para a segunda etapa do pleito. Nós iremos procurar todos aqueles que querem efetivamente uma Fortaleza melhor, uma Fortaleza, um prefeito que cuide das pessoas, que cuide da população. E por isso eu irei procurar
todos aqueles que disputaram, todas as lideranças, nós iremos procurar para que possa se juntar ao nosso projeto. O resultado em Fortaleza refletiu o que as pesquisas apontaram para o segundo turno. Pela primeira vez em 12 anos, o PT chega à segunda fase do pleito na capital do Ceará. E pela primeira vez, um prefeito não consegue ser reeleito na cidade. O atual prefeito José Sarto, do PDT, apoiado por Ciro Gomes, ficou em terceiro lugar com 11% dos votos e até o momento não se manifestou sobre a possibilidade de apoiar algum dos candidatos. Apenas uma cidade em todo o país registrou um empate exato de votos entre os dois concorrentes à prefeitura. Imagina qual a probabilidade disso acontecer. Mas aconteceu na pequena Inhaúma, que tem pouco mais de 6 mil habitantes, fica a cerca de 90 quilômetros de Belo Horizonte. Eis que Carlinhos, do Solidariedade, e Zula, do Republicanos, eram os únicos concorrentes e os dois receberam exatamente a mesma quantidade de votos, 2.434. Como o município não tem segundo turno, o vencedor foi definido pelo critério de idade, conforme a lei eleitoral. Com isso, Zula, que tem 62 anos, comemorou a vitória com seus eleitores. Já Carlinhos, que tem 46, preferiu não se manifestar sobre o resultado. Em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, um desabamento de terra atingiu parte do Porto da Terra Preta. O número de vítimas ainda é incerto. Moradores do município de Manacapuru registraram o momento em que o deslizamento de terra consumia uma casa. A residência colide com parte da ponte e com um barco. Tudo é destruído. Tô vendo. Aqueles flutuantes que tinha à beira do rio, a terra levou, entendeu? Tá um chororô de gente para isso. O local estava em obras, mas ainda funcionava como um porto para transporte de mercadorias e passageiros. Ainda não se sabe o número de vítimas, nem quantas pessoas estavam ali. Depois do desabamento, sobraram destroços de embarcações, casas e carros. Em nota, a prefeitura da cidade lamentou o ocorrido e disse que trabalha em conjunto com equipes do Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas. O governador do Amazonas informou que as unidades de saúde de Manaus estão prontas para receber possíveis feridos. Rede TV News de volta com as eleições em São Paulo. Vamos ver como foi o dia dos candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que disputam o segundo turno. A repórter Stella Freitas acompanhou essas primeiras agendas de campanha após o resultado do primeiro turno. Stella, e não há tempo a perder. Se o primeiro turno é maratona, agora a corrida de 100 metros, são 20 dias para convencer o eleitor quem é o melhor. E aí, o que os dois fizeram hoje? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. A corrida agora é contra o tempo, né? O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, participou de um encontro com eleitoras no edifício Joelma, no centro de São Paulo, durante a tarde. Esse foi o primeiro compromisso de Nunes depois do resultado do primeiro turno. Vamos ouvir o que ele disse. Eu tenho menor índice de rejeição. Isso nos fortalece nessa questão de ter melhor condições de receber mais votos do que o meu adversário. Preciso dos eleitores do Pablo Marçal, eu preciso que os eleitores do Pablo Marçal entendam que nós estamos numa batalha contra a extrema esquerda. É um eleitor de direita, o meu campo representa o centro e a direita. Tarcísio ou Bolsonaro? Os dois, todos os apoios são importantes, ambos são importantes. No caso do Tarcísio, tem um complemento, porque como ele é o governador, dos trabalhos que a gente faz com ele. Eu acabei de sair agora da prefeitura numa agenda com o governador Tarcísio. Também à tarde, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, conversou com a imprensa junto a parlamentares e lideranças partidárias num hotel na região central de São Paulo. Ele agradeceu a parcela do eleitorado que o levou ao segundo turno, reforçou as propostas e comentou sobre a participação de Lula na campanha. O que as urnas falaram ontem é que quem nos levou para o segundo turno foi a periferia de São Paulo. No extremo da Zona Leste, em parte do extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Noroeste. Foi graças a esses votos de quem está sentindo na pele o abandono e o descaso do atual prefeito que nós estamos no segundo turno. A única campanha do Brasil inteiro
que o presidente Lula participou de eventos públicos de campanha foi a nossa. Nós vamos ajustar e eu tenho certeza que o presidente Lula, da mesma forma que esteve conosco no primeiro turno, estará no segundo. A população de São Paulo elegeu 20 novos parlamentares entre os 55 eleitos para o mandato de vereador a partir de 2025. O PT conquistou a maior bancada, com 8 cadeiras do total. Os 55 vereadores eleitos na maior casa legislativa municipal do país só começam a trabalhar no ano que vem, mas as influências de seus partidos já devem impactar o segundo turno das eleições para a prefeitura da capital. É uma Câmara que vai ser preponderantemente mais à direita, mas não por isso os partidos progressistas de esquerda não terão força. Então a gente tem ali o PT com umas boas cadeiras eleitas, a gente tem a primeira vereadora Rede Sustentabilidade, né? Você tem a coligação também com o PSOL, que também traz um bom número de cadeiras. A nova configuração da Câmara ficou assim. Dos 55 vereadores, 20 são novatos e 35 foram reeleitos. Destaque para a federação criada pelos partidos PT, PCdoB e PV, que manteve 9 vereadores em relação às últimas eleições de 2020 e apresenta a maior bancada. Ela vai apoiar o candidato Guilherme Boulos no segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo. A federação formada por PSOL, partido de Boulos, e Rede, que tinha 6 vereadores, agora tem 7 parlamentares. Em seguida, aparecem o MDB, do atual prefeito Ricardo Nunes, que tinha 3 vereadores e agora tem 7 eleitos. O PL passou de 2 para 7 vereadores. O União Brasil manteve 7 parlamentares. Todos declaram apoio ao atual prefeito no segundo turno. O PSDB, por sua vez, sofreu uma grande queda. Tinha 8 e agora não elegeu nenhum vereador. A Câmara Municipal de São Paulo também terá uma diversidade de gênero maior do que nas eleições de 2020, quando 13 mulheres foram eleitas. Em 2025, 20 mulheres vão ocupar as cadeiras do plenário do Palácio Anchieta, um aumento de 53%. O percentual de vereadores que se identifica como pretos e pardos também aumentou. O índice, que há 4 anos era de 22%, com 11 vereadores, chegou agora a 29%, ou 16 vereadores. Ainda estamos distantes do poder político refletindo a diversidade que nós temos no bojo da sociedade brasileira, mas já é um avanço. A mudança mais significativa para a próxima legislatura já estava definida bem antes das eleições. A partir de 2025, a Câmara Municipal de São Paulo terá um novo presidente após 4 anos. O vereador Milton Leite, do União Brasil, que comandou a casa por 6 mandatos, decidiu não se candidatar este ano. Então a gente terá a escolha de um novo presidente, já que o atual já está deixando aí a legislatura, o que vai reconfigurar o poder na casa. Lucas Pavanato, do PL, não só foi o vereador mais votado na capital paulista, como também em todo o país, recebendo mais de 160 mil votos. A eleição para a Câmara de São Paulo também registrou a votação mais alta recebida por uma mulher. Ana Carolina Oliveira, do Podemos, mãe de Isabela Nardoni, morta em 2008 pelo pai e pela madrasta, teve quase 130 mil votos, tornando-se a mulher mais votada do país. A taxa de abstenção no primeiro turno das eleições foi a segunda maior já registrada desde 1996. As apreensões de bens por causa de tentativas de compra de votos também chamaram a atenção da Justiça Eleitoral. Em Aracati, no Ceará, um homem foi flagrado em frente a uma escola com dinheiro escondido nos sapatos. Durante a prisão, ele negou que estivesse comprando votos. O senhor está com esse dinheiro no sapato aqui, do lado da avenida, da escola? Eu ando com dinheiro. Não, o senhor não anda com dinheiro, não. Em Búzios, no Rio de Janeiro, um candidato a vereador foi preso em flagrante com dinheiro e materiais de campanha escondidos nas roupas. A Polícia Federal registrou mais de 300 crimes eleitorais. 182 foram ocorrências de menor gravidade e 117 inquéritos foram abertos. Em todo o país, 415 eleitores foram presos em flagrante por propaganda irregular ou compra de votos.
Quase R$1.900.000 em bens foram apreendidos e quase 600 mil em dinheiro. Em todo o ano de 2024, a polícia já apreendeu mais de 50 milhões de reais em dinheiro e bens. O valor é 14 vezes maior que o total de apreensões feitas durante o ano de 2020. Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos antes dessa eleição dados concretos sobre dinheiros. Então, daqui para frente, nós vamos nos esmerar, Ministério Público, as forças de segurança e o Judiciário, para cada vez mais a gente ter dados. Apesar da preocupação com os crimes eleitorais, a presidente do TSE disse que o primeiro turno das eleições foi tranquilo. Apenas 0,6% das urnas eletrônicas foram trocadas por problemas técnicos. E somente em uma sessão eleitoral foi preciso usar cédulas de papel para a votação. A taxa de abstenção, ou seja, a quantidade de pessoas que não foram votar, ficou acima da média para eleições municipais desde 1996. Quase 22% dos eleitores não foram às urnas nesse primeiro turno, índice que se aproxima daquele de 2020, quando a taxa de abstenção foi de 23% por causa da pandemia de Covid-19. Facilitação da justificativa, o valor baixo da multa, tudo isso contribui para que as pessoas não vão ao dia da eleição para votar, além do desinteresse natural que existe em função do amadurecimento da democracia, como falei anteriormente. Apesar da alta abstenção, teve eleitor que fez de tudo para votar. Em Rondônia, Diana Fortini, de 74 anos, foi de maca até a urna. Mais uma vez? Mais uma vez. E quem não votou no primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência na votação. E é bom o eleitor ficar atento ao prazo previsto. A falta da justificativa pode levar a sanções previstas pela Justiça Eleitoral, como a restrição para tirar passaporte, além de multa. De acordo com a secretária de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o eleitor pode fazer a justificativa comparecendo pessoalmente a um cartório eleitoral, por meio do aplicativo e-Título ou diretamente pelo sistema Justifica, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. No Brasil, o voto é obrigatório para todo brasileiro com idade entre 18 e 70 anos. A justificativa somente é aceita quando aquele motivo realmente foi justo. Porque lembrando que o voto é obrigatório. Eu não posso simplesmente não ir e depois querer justificar por um motivo que o juiz eleitoral não considere justo. Então, doença, motivo justo, eu não tinha como realmente participar. Eu estava viajando. Certo, também estava fora do meu domicílio eleitoral, não tive como... Porque a pessoa poderia ter feito no dia, não fez, né? Então, ela pode fazer agora. Então, mas depende dessa declaração para o juiz analisar. Estava trabalhando, era um serviço essencial, porque o trabalhador também não pode impedir que a pessoa vote, mas era um serviço essencial, então ela prova isso. Agora, se ela não fizer isso, ou se ela perder esse prazo de 60 dias, ela pode pagar a multa. E qualquer tempo ela pode pagar a multa. Se ela achar que não vale a pena ela tentar provar o motivo, ela já pega e paga a multa e ela fica quitte com a Justiça Eleitoral. A multa é bastante simbólica, na verdade, né? É uma multa de R$ 3,50. O eleitor que não justificar a ausência pode ter o título cancelado. Sem o documento, a pessoa fica impedida de assumir um cargo de concurso público e até de tirar passaporte. Por isso é importante que a pessoa mantenha a situação regular. E aquele eleitor que deixa de votar em 3 turnos consecutivos e não justifica, o título é cancelado. Então, ele tem que reaver essa inscrição. Então, é importante, a pessoa não votou, que ela justifique. O teto de uma empresa desabou e uma pessoa morreu em Diadema, na região do ABC Paulista. O acidente aconteceu por volta do meio-dia. A vítima foi localizada sob os escombros e chegou a ser socorrida. De acordo com as autoridades, o desabamento ocorreu em uma laje no interior da fábrica. A perícia vai analisar o que provocou o colapso na estrutura. A Defesa Civil interditou o local. Vamos ver agora como ficou o resultado das eleições na região Centro-Oeste, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil, vão disputar o segundo turno. Adriane ficou com 31,67% dos votos válidos, enquanto a candidata Rose Modesto teve 29,56%.
Segundo turno também em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O pleito agora será disputado entre os candidatos Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Brunini teve 126.944 votos válidos, 39,61%. E Lúdio ficou com 90.719 votos, chegando a 28,31%. Fred Rodrigues, do PL, e Mabel, do União Brasil, vão disputar o segundo turno para prefeito em Goiânia. Fred Rodrigues conquistou 214.253 votos, 31,14% dos votos válidos. Já Mabel obteve 190.278 votos, 27,66%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-deputado federal Daniel Silveira a cumprir pena no regime semiaberto. Daniel Silveira está preso desde maio do ano passado e já cumpriu 1/4 da pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Ele também pagou uma multa de R$271 mil. O ex-deputado foi condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ele conseguiu descontar 140 dias da pena com estudos e trabalho dentro do presídio. Bom, muito obrigada a você pela companhia, pela audiência. Amanhã tem mais Rede TV News. Começamos a partir das 7 da noite, claro. Esperamos você, contamos com a sua presença. Uma ótima noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. Boa noite, até amanhã.